Bom dia, jovens! Esse aqui é o nosso segundo vídeo dessa semana e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os hominídeos ou sobre a nossa evolução, certo? Com o surgimento dessa teoria evolucionista, os cientistas eles conseguiram associar que esse processo de evolução também acontecia, né, com os seres humanos e eles relacionaram isso com um grupo de mamíferos, que são os primatas. Vamos retomar e deixar bem claro que nós, seres humanos e os primatas, né, os macacos, nós temos um descendente em comum, não quer dizer que nós somos parentes, certo? Quando a gente fala aí da evolução dos hominídeos, o gênero mais antigo, né, o hominídeo mais antigo encontrado foi o gênero Australopithecus, que é esse aqui, olha que bonitinho. Foi encontrado no continente africano, né? Esse nome, Australopithecus, significa macaco do sul. E foi encontrado um esqueleto quase completo de uma mulher, né? Aí vocês se perguntam, mas como assim eles sabiam que era de uma mulher se só tinha osso? O que acontece? Os ossos da bacia da mulher e do homem são diferentes, porque o da mulher gera um filho, do homem não. Então, por isso que eles conseguem identificar a diferença entre um e outro. E esse fóssil mais antigo recebeu, né, uma homenagem e recebeu o nome de Lucy. E por que Lucy? Porque quando os arqueólogos estavam lá escavando, né, lindos, maravilhosos, eles estavam ouvindo uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Por isso que eles deram o nome de Lucy, certo? Aí a gente volta pro Brasil. Lembra que o fóssil mais antigo encontrado aqui no Brasil é o da Luzia? Luzia em homenagem a Lucy. Todo mundo homenageando todo mundo aí, certo? Então, o primeiro ancestral nosso, ou o mais antigo, é o Australopithecus. Depois, a gente começa a falar um pouquinho sobre a evolução do gênero Homo. A gente tem aqui, ó, isso é muito importante, depois vocês podem até sublinhar aí para vocês no livro, porque ele traz pra gente algumas características específicas de cada uma dessas nossas evoluções. Claro, o livro traz as principais, mas entre uma evolução, entre uma espécie e outra, existem várias outras, tá? Então a gente começa aí com o Homo habilis. Como o nome já diz, ele tinha habilidade do quê? De fabricar utensílios de pedra, se alimentava de vegetais, de carne. E depois a gente tem aí o Homo erectus, o homem ereto. Já produzia, né, umas ferramentas mais aprimoradas, sabia fazer machadinhas, e isso ajudou muito na caça, então eles começaram a utilizar não, a se alimentar melhor, isso fez com que eles conseguissem sobreviver mais, e uma coisa muito importante, a partir do gênero Homo erectus, eles começaram a utilizar o fogo. Com isso, eles começaram a cozinhar os alimentos. A partir do momento que eles começam a trabalhar, né, com a utilização do fogo, eles começam a viver mais. Eles têm mais alimentos, uma melhor qualidade e eles conseguem espantar os animais. Isso faz com que eles consigam se defender, certo? Depois, a gente tem aí, ó, o Homo neanderthalensis, que é muito parecido com o homem moderno. Alguns dizem, né, que o homem de Neandertal e o Homo sapiens até conviveram no mesmo período, mas, através da seleção natural, quem sobrevive é o Homo sapiens. Olha que interessante. Apesar do corpo menor, seu cérebro era tão grande como o dos seres humanos modernos. Era caçador, usava ferramentas sofisticadas, controlava o fogo e vivia em abrigos. A primeira descoberta de um fóssil dessa espécie foi lá em 1829 na Bélgica. Isso é muito bacana, né? A gente vê todo esse processo de evolução. E, de novo, sempre quando a gente fala de evolução, é uma coisa que demora muito. São milhões de anos para você ter aí, perceber essa diferença no processo evolutivo de uma espécie. Não é de uma geração para outra, não é assim que, nossa, tive um filho e meu filho vai nascer mais evoluído ou, né, tipo com 6 dedos ou alguma coisa diferente de mim. Tudo bem? E aqui na 24 ele fala um pouquinho sobre nós, o Homo sapiens, que surgiu há mais ou menos há 300 mil anos, também no continente africano e de lá se espalhou por todos os outros continentes. Foi o único de todas essas espécies que conseguiu sobreviver. Óbvio, quando a gente pensa no processo de evolução e de adaptação do meio ambiente, você percebe que, quanto alguns cientistas dizem que com a utilização do fogo e também
do cozimento da carne, nós conseguimos se adaptar melhor e o nosso cérebro mudou de tamanho. A gente começou a usar outras partes do cérebro que antes não eram usadas pelos nossos antepassados, certo? Ó, a origem do gênero Homo é um dos grandes mistérios da evolução humana. Até recentemente, suspeitava-se que tivesse surgido na África Oriental. A descoberta em 2008, na África do Sul, do fóssil de uma espécie nomeada Australopithecus sediba, sugere para alguns cientistas que poderia ser o ancestral do gênero Homo. Então vamos lá, só para retomar. Nós temos aí 4 espécies do gênero Homo: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo sapiens. E eu quero abrir a árvore genealógica para vocês verem que não consigo. Aqui, que bonitinho. Então, quando a gente pensa aqui, ó, nesse processo de evolução, olha que bacana. Você tem os milhões de anos que foram se passando até onde nós estamos hoje, tá? Cada espécie do gênero Homo tem uma característica específica e um processo de evolução que fez com que ela se adaptasse melhor, né? Quando vem a outra espécie, você percebe que a espécie passada, ela vai sumindo e aquela que vai se adaptando consegue evoluir e seguir adiante.